Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Parágrafo 19. Em nosso estudo, vamos aprofundar sobre os laços familiares e sua real importância sobre a ótica da doutrina espírita, onde muitas das vezes a união e a afeição que sentimos por nossos familiares, elas são vistas como algo natural, mas o Espiritismo nos revela que essa conexão profunda é um verdadeiro reflexo de simpatias e afinidades que já existiam entre nossos espíritos em vidas passadas. São, na verdade, reencontros planejados onde antigas relações acabam se renovando. Entretanto, a vida nos mostra que nem sempre há essa harmonia perfeita. É comum ouvirmos que alguém não é da família, quando seu caráter, gostos, inclinações se mostram totalmente diferentes dos parentes mais próximos. Essa expressão popular para a doutrina espírita encerra uma verdade muito mais profunda do que imaginamos. Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita sabedoria, ele permite que no seio das famílias ocorram encarnações de espíritos que à primeira vista parecem antipáticos ou estranhos uns aos outros. Mas qual seria o propósito disso? É um duplo objetivo divino. Primeiro, servir de prova e aprendizado para uns. E segundo, servir de meio de progresso para outros. Assim, aqueles espíritos que ainda carregam imperfeições, os que o texto chamam de maus, são colocados em contatos com os bons, aqueles que já desenvolveram mais virtudes. E por meio do exemplo, da paciência, do amor, dos cuidados dedicados que o caráter desses espíritos bons se abranda, os seus costumes se aprimoram e as antipatias que talvez viessem de existências anteriores, talvez eles se desfaçam. De modo, a família ela se torna um verdadeiro laboratório de evolução, um cadinho onde se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, de forma semelhante ao que observamos na Terra com a miscigenação de raças, de povos, que promove a união e o avanço. A família espiritual ela vai impulsionar o crescimento mútuo e a reconciliação e a harmonização, levando a todos os seus membros a um progresso contínuo rumo à perfeição. Logo, compreender essa dinâmica nos permite olhar para as nossas relações familiares com um novo sentido, mais profundo e significativo. Então, vamos começar o nosso estudo. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Então, nós já estudamos a respeito disso, né? O trecho está realçando um ponto crucial da doutrina espírita sobre as relações familiares. Ele está sugerindo que a união e a afeição entre os membros de uma família não são mero acaso, mas um reflexo de uma simpatia pré-existente entre os espíritos que os encarnam. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que antes mesmo de nascerem nesta vida, esses espíritos já possuíam afinidades, laços afetivos que os impulsionaram a se reencontrarem na mesma família. Isso explica porque muitas vezes sentimos uma conexão imediata e profunda com certos familiares, enquanto outros a relação pode ser mais desafiadora ou distante, mesmo que sejam parentes de sangue. É a manifestação de um passado espiritual compartilhado. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Então veja, o texto ele bota no finalzinho, né,
que às vezes existe sempre aquela pessoa dentro da nossa família que destoa de todo mundo, né? E a gente costuma dizer, olha, essa pessoa nem parece que é parente, né? É tão diferente, nem parece que ela é nosso parente, né? Então é uma expressão popular que, segundo o Espiritismo, revela uma verdade mais profunda do que o senso comum imagina. Essa aparente falta de afinidade ou semelhança, ela não significa que a pessoa não seja biologicamente parte da família. Ela é biologicamente, ela tem o sangue daquela família. Mas o que o Espiritismo está querendo dizer é que o espírito que o anima pode não ter os mesmos laços de simpatia ou o mesmo grau de afinidade espiritual com os demais espíritos encarnados naquela família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então vejam, o que o texto aqui está dizendo é que Deus ele pode permitir essas encarnações de espíritos com diferentes níveis de evolução ou com antipatias mútuas dentro do mesmo núcleo familiar. Com que objetivo? Um objetivo maior, né? E o texto ele fala, primeiro, pode ser por provas e aprendizado. Então, para os espíritos mais evoluídos ou com laços de simpatia, a convivência com o espírito estranho ou antipático serve como uma prova de paciência, de tolerância, de amor incondicional e resignação. É uma oportunidade de exercitar as virtudes e aprimorar-se moralmente. E a segunda é uma forma de você fazer uma reconciliação, de permitir que o espírito possa progredir. Então, para o espírito que demonstra características dissoantes ou tem antipatia pelos familiares a qual ele encarnou, essa encarnação serve de progresso e reconciliação. A convivência forçada com aqueles com que tem desafeto do passado, ou mesmo a oportunidade de ser amparado e educado pelos bons, visa abrandar seu caráter, melhorar seus costumes, desfazer as antipatias. Ou seja, a família no contexto espírita, ela transcende a mera consanguinidade. Ela é vista como um campo de provas e expiações, um laboratório de aprendizado, de evolução espiritual, onde as diferentes personalidades e os desafios de convivência são instrumentos divinos para que os espíritos possam se depurar, desenvolver o amor universal e superar as imperfeições. Assim, as famílias são verdadeiras escolas de almas, onde se opera a fusão das diversas categorias de espíritos, promovendo a harmonia e o progresso de todos. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. Veja, a frase, ela ajuda a entender o papel da família como escola de almas. No contexto espírita, maus não se refere a pessoas irremediavelmente perversas, mas sim a espíritos que ainda estão em estágio inicial de evolução moral, que trazem consigo imperfeições, vícios, egoísmos, orgulhos, antipatias arraigadas de vidas passadas. Então, quando esses espíritos eles encarnam em famílias onde há membros mais evoluídos, mais pacientes, mais caridosos, os bons, ou seja, a convivência ele se torna uma influência transformadora. Isso acontece por quê? Os espíritos mais adiantados, mesmo sem proferir
uma palavra, eles exercem uma influência moral pelos seus exemplos de paciência, pelos seus exemplos de bondade, tolerância, de amor. Essa irradiação positiva atua sobre o espírito menos evoluído, muitas vezes de forma inconsciente, despertando nele a centelha do bem. Assim, os cuidados que se lhes dispensam são cruciais. Isso inclui não apenas o amparo material, mas principalmente o afeto, a paciência, a educação, a orientação e o perdão. Vamos imaginar um filho com um temperamento difícil, um parente que comete erros repetidamente ou alguém que se gera desarmonia. O amor e a persistência dos familiares bons em amparar, ensinar e não desistir desse espírito são poderosas ferramentas de transformação. E para o próprio espírito menos evoluído, essa convivência também é uma prova. Ele é colocado em um ambiente onde suas imperfeições são confrontadas com o bem, onde o amor é a resposta às suas falhas. Isso o força a refletir sobre suas atitudes, a sentir o peso de suas ações e a perceber a bondade alheia, o que pode despertar o remorso e o desejo de mudança. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então veja que aqui o texto está falando sobre o processo de abrandamento e aprimoramento. E o resultado desse contato é um processo gradual de transformação. Veja, quando ele fala aqui, o caráter deles se abranda. O egoísmo, a agressividade, a intolerância, e outras manifestações de um caráter ainda bruto começam a ceder lugar a sentimentos mais suaves, como a empatia, a compreensão, a paciência. Quando ele fala aqui, seus costumes se apuram, o que ele está querendo dizer com isso? Que há uma melhora nas atitudes, na conduta moral, nos hábitos. O espírito aprende a controlar seus impulsos, a agir com mais respeito e a buscar o bem. E, além disso, as antipatias esvaem. Então, as aversões, os desafetos que o espírito possa ter trazido de existências passadas, ou que surjam da sua própria imaturidade, são gradualmente superadas pelo convívio com amor e a paciência, resultando na reconciliação e na construção de novos laços. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, essa parte final, em que o texto completa a ideia, né? Assim como na Terra a miscigenação entre raças e a interação entre povos promovem uma troca cultural, social e genética que leva à diluição de preconceitos, à união e ao progresso da humanidade, o mesmo ocorre no plano espiritual através das famílias. A reencarnação de espíritos em diferentes estágios de evolução, dentro do mesmo núcleo familiar, acaba sendo um mecanismo divino para evitar a estagnação e a segregação dos espíritos em castas morais. Ao forçar a convivência e o aprendizado mútuo, Deus permite que os espíritos mais egoístas aprendam a amar e que os espíritos mais orgulhosos aprendam a humildade. Os espíritos que se odiavam em vidas passadas se reencontrem como pais e filhos, irmãos ou cônjuges, tendo a oportunidade de reverter o ódio em amor. Essa fusão não significa que todos se tornem iguais, mas que as diferenças são usadas como catalisadores para o progresso individual e coletivo, promovendo dessa forma a união harmônica e universal, permitindo o avanço de todos os espíritos rumo à perfeição. É a prova da bondade e sabedoria divina, que utiliza até mesmo as dificuldades relacionais para o bem maior da evolução.